Olá a todos, meu nome é Said Versalho e você está no canal Papo de Autor. E esse é o Papo de Autor Iniciante. Hoje eu quero falar sobre a importância de conhecer o gênero que você escreve. Todos os gêneros literários têm algumas convenções e por que vocês devem conhecer essas convenções do gênero que você escreve. Primeiramente, eu quero dizer para quem esse vídeo é direcionado. Esse vídeo não é direcionado apenas para os iniciantes. Esse vídeo é direcionado para todos aqueles que ele for útil. Talvez você aí assistindo possa pensar que é um conteúdo óbvio e que é um conteúdo que já foi dito muitas vezes. Mas é bom lembrar que o que é óbvio para você não é óbvio para quem está começando. E também é bom lembrar que não é importante só conhecer o gênero que você escreve, é importante conhecer e entender. Como já está se tornando costume, eu vou dividir a explicação em alguns pontos, vou dividi-la em partes. Cada parte vai ser um motivo para o porquê de você dever conhecer o gênero que você escreve. O primeiro desses motivos é o seguinte: não ser repetitivo. Quando nós falamos em gêneros literários, logo vem à nossa cabeça os tropos desse gênero. Na ficção científica vem os robôs, na fantasia vem o guerreiro com a espada, o mundo medieval, no chick lit vem a cidade grande, vem Nova York, vem a mulher que trabalha com publicidade ou com jornalismo. Cada gênero tem os seus tropos, cada gênero tem os seus clichês. Quando você começa a escrever um gênero literário, quando você começa a escrever um livro seguindo um estilo específico e você não conhece o que foi feito desse estilo, a chance de você cair num desses clichês de forma ruim, lembrando que há formas boas de trabalhar os clichês, é gigante. Porque a humanidade já produziu muita literatura e muita literatura de gêneros específicos. Quando você pega um gênero específico e trabalha nele sem conhecer o que já foi feito, sem ter uma noção do que já foi criado em cima desse gênero, sem conhecer o significado, você não consegue criar algo novo porque você está preso ao que vem pelos seus preconceitos. Você pensa que quer escrever uma história de ficção científica e logo vem à sua mente batalhas espaciais, batalhas de robôs, e você fica preso aos clichês sem conseguir trabalhá-los a fundo, provavelmente caindo em coisas que já foram feitas e pior. Você não só copia o que já foi feito, não só repete o que já foi feito, como você faz uma versão ruim. Porque a maioria das pessoas que já escreveu alguma coisa que se tornou grande, conhecia o que veio antes dele e tinha uma carga de todo o que foi escrito. Ele tinha uma escrita mais complexa, ele tinha uma escrita mais interessante que tornou ele essa fama, que tornou o clichê. O clichê só é clichê porque é bom. O clichê só é clichê porque as pessoas gostam, porque foi interessante ou porque é interessante. Se você trabalha esse clichê sem entender por que ele é interessante e por que ele é bom, você cria algo repetitivo, simplesmente algo que não adiciona, algo que só copia. O segundo ponto é não ser frustrado. Para isso eu vou dar um exemplo que não tem a ver com literatura, um exemplo pessoal. Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu criei uma máquina revolucionária. Eu não cheguei a construí-la, só desenvolvi o projeto. Uma máquina de passar fita adesiva. Eu desenhei todos os projetos, desenhei mais de 30 folhas. Eu era uma criança, então eu não sabia o que eu estava fazendo de fato. E eu achei que aquilo ia revolucionar a humanidade. Eu tinha passado muita raiva tentando passar fita numa caixa, então eu resolvi criar essa máquina. Guardei tudo na minha pasta e decidi que quando eu fosse adulto eu ia transformar aquilo numa máquina, numa empresa que ia criar aquelas máquinas e que eu ia ficar muito rico com aquilo. Algumas semanas depois, assistindo o filme, apareceu um carteiro na tela usando uma máquina muito melhor que essa. E eu percebi que o que eu criei não era novo, não era interessante e não era realmente revolucionário como eu havia pensado. Talvez sem conhecer o que já foi feito do gênero que você está escrevendo, você está pensando que vai revolucionar e não está revolucionando. Talvez por ter lido apenas um livro de fantasia, você acha que vai revolucionar a fantasia, porque você está baseando a sua visão da fantasia nesses estereótipos que eu citei no outro exemplo, e você acha que vai revolucionar esses estereótipos, sendo que muitas pessoas já escreveram sobre isso. Muito escutamos sobre os novos Tolkiens que aparecem na internet. Muitas pessoas tiram muito sarro desses novos Tolkiens.
achando que são sempre pessoas prepotentes. Talvez não seja necessariamente uma pessoa prepotente, mas uma pessoa desinformada, uma pessoa que só conhece Tolkien, uma pessoa que não tem noção do que foi feito além de Tolkien na literatura de fantasia e pensa que está revolucionando, não conhece outras escritas, não conhece outros tipos de escrita da fantasia. Eu estou usando a fantasia como exemplo, mas serve para vários gêneros. E por isso pensa que está sendo revolucionário sem ser. É importante nós conhecermos tudo, não tudo, porque é impossível conhecer tudo. É importante nós conhecermos o que é feito, sobre o que nós fazemos, para nós sabermos se estamos realmente criando algo que acrescente, algo interessante. Esse segundo ponto é praticamente uma extensão do primeiro ponto, é praticamente uma consequência. Mas é bom lembrar que nem sempre você está sendo revolucionário, nem sempre você está sendo tão incrível e criativo como você pensa que está. É bom conhecer o que já foi feito para você saber o que você está fazendo. O terceiro ponto é não ser vazio. Esse ponto é um pouco mais complexo e eu vou dar um exemplo de uma frase do grande mestre do cinema japonês, Akira Kurosawa. A frase é a seguinte: para criar algo, você precisa ter algo em você. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que para criar uma boa arte, para criar uma arte interessante, ele não falava só de cinema. Akira Kurosawa também era um pintor, também era um desenhista, então ele estava abrangendo vários tipos de arte. Para criar uma arte interessante, você precisa ter arte dentro de você. Você precisa conhecer a arte. Somando isso, de conhecer a arte, com o que já foi dito no exemplo 1 e 2, nós percebemos que para conseguir criar algo que tenha preenchimento, algo que tenha relevância, algo que traga algo novo, é preciso saber o que foi feito antes de nós. Isso não serve só para a literatura, isso serve para artes que vieram depois da literatura, para artes que vieram antes da literatura. Um exemplo comum de pessoa que conhecia o que foi feito antes dele é Kafka. Kafka parece ter sido muito revolucionário e Kafka foi muito revolucionário. Kafka escreveu coisas que não haviam sido escritas até lá e ele transformou um gênero do realismo fantástico. A fantasia até Kafka começava comum e ia evoluindo até o fantástico. Kafka percebeu isso e Kafka tornou o fantástico comum. Ele fez o caminho inverso por conhecer o caminho de ida. Ele fez o caminho de volta. Ele percebeu o tropo da fantasia. Muitas pessoas não gostam de falar que Kafka escrevia fantasia, mas Kafka escrevia fantasia. Ele percebeu o tropo e ele fez algo revolucionário. Kafka é conhecido até hoje como alta literatura, trabalhando com a fantasia. Outra pessoa que foi revolucionária por conhecer muito bem o que estava fazendo, Gustave Flaubert. Gustave Flaubert criou o realismo. Ele criou algo completamente novo? Não. Ele se inspirou no que já existia, comparou com a sociedade e transformou isso em algo novo. Como assim Flaubert se inspirou no que já existia? Antes dele era o romantismo, história sobre relacionamento. O que Flaubert escreveu foi uma história sobre relacionamento. Madame Bovary é uma história sobre relacionamento. Ele viu tudo que era feito no romantismo, tudo que era feito no estilo de escrita que vinha até ele, juntou com a visão dele de sociedade, juntou com a visão que estava crescendo na sociedade e conhecendo os tropos do que era feito, juntando com a visão nova dele, ele conseguiu criar algo incrível, algo que revolucionou a escrita até hoje. Várias pessoas fizeram coisas incríveis, notando o que era feito até ele. Nenhum escritor consegue criar algo totalmente do zero, nenhum escritor consegue criar algo interessante sem ser um grande leitor. E para criar algo interessante de um gênero específico, é necessário conhecer esse gênero específico. Óbvio que é importante trazer referências, trazer coisas novas de outros gêneros para o gênero que você escreve, mas é extremamente importante saber o que você está fazendo. Só para citar mais um exemplo de escritor que conhecia muito bem o que já era feito até ele, e conhecia muito bem o que era construído dentro do próprio gênero, eu vou citar Mary Shelley, a criadora de Frankenstein, a criadora da ficção científica. Ela sabia muito bem o que era feito no gótico, ela sabia muito bem o que estava acontecendo à volta dela, e ela uniu esse conhecimento do gótico, esse conhecimento da escrita do tempo dela, do momento dela, não era uma coisa tão antiga, era algo que estava junto com ela, e ela uniu aos questionamentos da humanidade e conseguiu criar o monstro da ciência, o Frankenstein, o criador da ficção científica. Hoje nós sabemos que o que ela criou não é algo possível, a eletricidade não pode trazer de volta à vida cadáveres. Mas olhando o que já era feito, ela conseguiu criar algo novo com essa perspectiva da ciência. Então é muito interessante notar que esses grandes revolucionários, essas pessoas que criaram gêneros literários, observavam os gêneros literários que já existiam e que elas escreviam.
Não necessariamente você precisa se prender a um título. Talvez você escreva ficção científica, mas você não precisa conhecer só a ficção científica porque você quer trazer algum elemento da fantasia. E conhecendo esse elemento da fantasia junto com o elemento da ficção científica, você consegue criar algo muito interessante, algo novo. É importante saber o que veio antes de você para saber o que você vai fazer. A literatura é como uma corrente, ou falando de forma menos alegórica, é uma série de reescritas e de reimaginações. Todo escritor, para ter um bom material de trabalho, precisa conhecer o que foi feito antes dele, principalmente no estilo que ele escreve, porque assim ele não cai em repetições, não se torna frustrado por não ser um revolucionário e não se torna vazio por criar uma obra plana que busca referências básicas que já foram retrabalhadas há anos, já foram retrabalhadas há séculos. É por isso que você deve conhecer os gêneros literários que você escreve. Se você concorda ou discorda, comenta aí embaixo. Não esquece de curtir o canal se gostou do vídeo e compartilhar com seus amigos para mais gente ver esse trabalho aqui do Papo de Autor.